A lobotomia é um procedimento cirúrgico em que uma parte do cérebro é retirada com o objetivo de trazer uma melhora para a pessoa que tem algum adoecimento grave. A primeira técnica da lobotomia era chamada de leucotomia pré-frontal e ela consistia em interromper as ligações entre o lobo frontal e outras partes do cérebro, como o tálamo, por exemplo. E o objetivo basicamente era suprimir alguns sintomas psiquiátricos, como alucinações, delírios, sintomas de depressão, ansiedade extrema. E por conta disso, o foco era muito sintomático, né, desse suposto tratamento. E aí você não consegue promover a cura, de fato, se você está olhando só para o sintoma. A lobotomia pré-frontal ou leucotomia é um conjunto, na verdade, é uma técnica de psicocirurgia que foi desenvolvida, foi apresentada em 1936 por um homônimo meu, que não é meu parente, mas é um homônimo meu, o Dr. Egas Muniz, um português, foi o primeiro prêmio Nobel de língua portuguesa. Ele depois ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, em 49, mas em 36 ele apresentou uma técnica, apresentou 10 casos, se não me engano, de pacientes que sofreram essa intervenção para controle de, na época, chamadas psicoses ou alterações comportamentais para as quais, na ocasião, não se tinha maneira de controlar. O que se existia na época era camisa de força, eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que hoje é uma técnica bem mais aperfeiçoada e boa, que se usa, mas na ocasião era uma coisa feita de maneira ainda rudimentar e era muito agressivo, né, portanto, mas era o que tinha na época, ou então choques com insulina, choque hipoglicêmico, então coisas muito agressivas. Então essa técnica surgiu como, basicamente, visava o que o Egas Muniz descreveu, é que você, seccionando uma pequena região do lobo pré-frontal, ou melhor, desconectando o lobo pré-frontal do resto das suas conexões, portanto, o resto do cérebro, você obtinha um controle comportamental desses pacientes. E isso era muito bem-vindo na época, assim, né? Estamos falando de 1936, era outro mundo, né? Face o que se tinha na época, foi um grande avanço, né? O procedimento foi criado em 1935 pelo português Antônio Egas Muniz. Ele era um neurologista que trabalhou em colaboração com o cirurgião Almeida Lima na Universidade de Lisboa. E passados alguns anos, lá em 1949, ele recebeu o Prêmio Nobel por conta dessa descoberta. Aí, nesse meio tempo, em 1946, dois médicos estadunidenses, que eram o Walter Freeman e o James Watts, desenvolveram uma outra técnica de lobotomia que se popularizou muito mais, porque ela era muito mais barata, né? E era conhecida como lobotomia transorbital. E por que ela era mais barata? Porque ela podia ser feita em tese, em qualquer espaço, não precisava de uma sala de cirurgia para ser executada, não precisava de anestesia geral, e o instrumento utilizado era muito similar a um picador de gelo. A lobotomia foi aplicada no passado quando as pessoas com esquizofrenia, ou seja, essa doença mental grave em que a pessoa interpreta a realidade de maneira distorcida, não melhorava com o que se tinha para fazer naquela época. Também as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, marcadamente por atitudes e comportamentos repetitivos, e também aqueles que tinham depressão muito grave, uma tristeza profunda que não melhoravam com os meios que podiam fazer. Então, essas pessoas com adoecimentos mentais que hoje reconhecemos como sendo claramente esquizofrenia, depressão refratária e transtorno obsessivo compulsivo grave eram submetidas à lobotomia. Algumas pessoas também, quando pesquisamos o passado, verificamos que eram submetidas à lobotomia com finalidade punitiva. A lobotomia, como apresentada pelo Egas Muniz, ela foi sofrendo várias alterações ao longo dos anos. Esse procedimento foi abandonado, na verdade,
Ele foi descrito em 1936, aí teve a Segunda Guerra, as coisas ficaram um pouco suspensas, né? E depois da Segunda Guerra surgiu o primeiro antipsicótico, que era a clorpromazina. E a partir de então, esse procedimento simplesmente deixou de ser feito, né? Porque era uma coisa muito agressiva, tinha sequelas. Então, assim, ao longo desse período, ele foi sofrendo diversas modificações. Então, tem várias técnicas, várias maneiras. Nos Estados Unidos, ele foi muito popularizado por um cirurgião chamado Walter Freeman, e nessa ocasião, ele existiam procedimentos mais complicados e mais simples para obter a mesma coisa ou resultados parecidos. Já se fazia tanto bilateral quanto unilateral, então havia algumas variações. Algumas eram mais radicais e tinham um efeito mais devastador, outras eram mais sutis e, eventualmente, até aparentemente davam um resultado interessante, né? Mas, basicamente, você tem uma sutura aqui, que é onde esse osso da frente se conecta com o osso lateral, se fazia um pequeno orifício aqui, e se inseria por esse orifício um objeto chamado leucótomo, né? Que era tipo uma facazinha transformada, modificada, e ali se inseria alguns centímetros ali e pronto, está feito. Depois começaram a fazer a cirurgia que se cortava um pequeno orifício aqui na órbita, acima do olho, e se enfiava um objeto ali cortante e também se obtinha. Essa era outra maneira. Enfim, tinha algumas variações, né? Até mesmo material radioativo, irídio radioativo, que era uma coisa que não se usava na época, mas se tentou fazer, eletrocoagulação, tinha várias maneiras de seccionar essa conexão do lobo pré-frontal, né, com o lobo frontal, com o resto das suas conexões com o resto do encéfalo, né? É importante dizer que nem todos os pacientes lobotomizados receberam o mesmo tratamento. Nos hospitais públicos, o procedimento era feito em massa, muitas vezes sem consentimento, como uma medida de contenção. Já em clínicas particulares, havia uma abordagem diferente, mas nem sempre mais ética. Mas quais foram as reais consequências dessas cirurgias cerebrais? Quais danos ela deixava nos pacientes e por que sua aplicação variava tanto entre os hospitais? As justificativas que a psiquiatria tinha à época que realizavam lobotomia eram pessoas com agressividade muito grave contra terceiros, e que isso iria proteger e prevenir de cometerem homicídios. Pessoas que tinham autoagressividade, que se machucavam, se mordiam, algumas vezes até enucleavam, retiravam o globo ocular, para que pudessem prevenir de suicidarem. Ou aquelas que não estavam conseguindo trabalhar e resolver os problemas do dia a dia por conta de sintomas intensos, como esse, o transtorno obsessivo compulsivo, de ficarem, por exemplo, horas e horas e horas se banhando numa tentativa de tirar uma contaminação que de fato não existia. Então, a lobotomia era realizada especialmente em pessoas muito agressivas contra terceiros, muito agressivas contra si mesmos, que não tinham melhora ou que tinham perdido a capacidade produtiva.